Você conhece a quetiapina, conhecida como Seroquel, Ketrus, Atip, Ket, entre outros nomes? Então, se você já ouviu falar nesse medicamento super versátil e tem interesse em conhecer mais sobre ele, assista esse vídeo até o final. E aí pessoal, Dr. Labinas por aqui, eu sou médico psiquiatra, sou CEO do Instituto Labinas e o vídeo de hoje é sobre a quetiapina, remédio muito utilizado por pessoas com insônia, com depressão, com transtorno bipolar, com esquizofrenia e que dependendo da dosagem ele tem uma ação completamente diferente. Então se você tem interesse em saber mais sobre esse vídeo, não esquece de ver esse vídeo até o final e também se inscrever nos meus canais, Dr. Guilherme Labinas lá no Instagram e @Instituto Labinas no TikTok, no YouTube, no Facebook também, tá bom? E tem também o Saúde Mental e Bem-Estar lá no Telegram, um canal muito legal que eu coloco temas diários sobre várias coisas em saúde mental. Vamos falar sobre a quetiapina então. A quetiapina é um antipsicótico atípico, um antipsicótico de segunda geração. O que isso significa? Significa que ele faz um bloqueio de dopamina, um antagonismo de dopamina em receptor D2 e ao mesmo tempo ele faz um antagonismo em 5-HT2A. Eu preciso entender esses nomes? Talvez não, mas eu vou dar uma explicação breve para vocês. Quanto mais aumento de dopamina nesse receptor D2, nessa região chamada mesolímbica, mais psicose, agressividade, agitação, alucinações e delírios a pessoa apresenta. E quanto mais um antagonismo, um bloqueio do receptor em 5-HT2A pessoa tem, melhora sintomas ansiosos, depressivos, melhora efeitos colaterais. Então quando você bloqueia D2, você diminui a psicose. E quando você bloqueia o 5-HT2A, você também melhora esses sintomas depressivos e ansiosos, ao mesmo tempo em que você bloqueia os efeitos colaterais relacionados à dopamina. Tá bom? Então por isso que os antipsicóticos atípicos, eles vêm dessa forma. Antigamente os outros antipsicóticos, eles tinham um bloqueio muito grande em dopamina, mas aí vinha com muitos efeitos colaterais. E aí eles foram melhorando as moléculas a ponto de trazer também esse bloqueio alfa-2, a 5-HT2A, gerando também melhora dos efeitos colaterais. Perfeito. Dito isso, a quetiapina, além desses dois, ela tem uma ação diferente? Sim, ela age em receptor chamado D4. E quando ela faz esse antagonismo, essa ação em D4, ela também gera um pouco mais de efeitos antipsicóticos, ao mesmo tempo que vai melhorando partes cognitivas e dando menos efeitos colaterais. Ela também tem uma ação em receptores alfa-1 e receptores histamínicos de H1, só que não é tão intensa, mas ainda assim age, o que promove sedação, o que promove também, às vezes, ganho de peso, entre outros efeitos bons, e mais que também podem ser considerados como colaterais dependendo da pessoa. E como que funciona a quetiapina? A quetiapina é um medicamento que você tem na doses de 25, de 50, de 100, de 200 e até 300 miligramas, mas que pode ser dada de 25 até 800 miligramas para pessoa. Existem versões de longa duração, então o remédio referência, por exemplo, ele tem uma quetiapina de 50, de 200 e de 300 com uma duração prolongada, fica 24 horas no corpo. E existem as outras dosagens de 25, de 50 também existem, sem ser de versão prolongada, de 100, de 200 e de 300, de uma versão mais curta, mais rápida, fazendo com que o remédio às vezes tenha que ser tomado ou até 2 vezes ao dia, ou somente à noite, porque gera mais sedação. E aí a pessoa usa isso até para dormir melhor e tudo mais. Então existem essas duas formas e essas várias dosagens do remédio. É um remédio que pode ser usado até 800 miligramas, descrito em bula, mas há casos que a pessoa chega às vezes a 900 miligramas quando há necessidade antipsicótica mais intensa. A quetiapina, então, dito essas dosagens, ela é um remédio considerado muito versátil, porque em doses pequenas, normalmente até 100 miligramas, alguns casos até 200 miligramas, ela é utilizada para insônia. Muita gente toma 25 miligramas de quetiapina ou até metade disso e dorme muito bem, porque ela tem uma indução muito boa do sono e ela ajuda na regulação de algumas fases do sono, especialmente quando a pessoa tem atraso das fases, ou seja, quando ela dorme mais tarde do que ela deveria e tudo mais. Então o remédio que vocês vão ver é que tem pessoas que usam 25, 50, até 100 miligramas, mas porque tratam insônia. Mas ao mesmo tempo ela também pode ser usada para pessoas com tiques motores ou síndrome de Tourette também. Doses baixas, 100, 200, 25, também tem essa ação para os tiques motores. Então é uma segunda população que você vê doses baixas com bastante eficácia. Algumas pessoas com transtorno afetivo bipolar se beneficiam e a quetiapina ela é muito importante no transtorno afetivo bipolar porque ela ajuda em todas as fases. Ela ajuda na fase de mania, ela ajuda na fase de depressão, ela ajuda para manter a estabilização e ela ajuda para manter a estabilização sem fazer ir para mania, sem fazer ir para depressão ou sem fazer mudar da depressão para a mania. Só que normalmente em doses mais altas, de 400 até 800 miligramas.
Para a esquizofrenia, também a sua ação é de 400 a 800 miligramas. E aí por quê? Porque normalmente nessas doses mais altas, o bloqueio de receptor D4, o bloqueio de receptor D2 é um bloqueio mais intenso, diminuindo os sintomas psicóticos. Ao mesmo tempo, é um remédio que também em doses de cerca de 400, até doses menores, de repente 200 miligramas, ajuda em pessoas com psicose causada pelo Parkinson ou pessoas com quadros demenciais com muita agitação psicomotora. Vocês vão ver às vezes idosos com Alzheimer, idosos com outros quadros demenciais, que muitas vezes usam doses um pouco menores de quetiapina com bastante funcionalidade para melhorar sintomas de agressividade, de agitação, de insônia e até de psicose. Outra indicação muito precisa da quetiapina na depressão. Vocês vão ver que algumas pessoas com depressão crônica, resistente, elas não usam só os antidepressivos, elas também usam antipsicóticos. E aí a quetiapina, ela tem uma ação muito interessante, porque em doses acima de 200 miligramas, ou até mais, ela tem um efeito antidepressão. Então tem um efeito antidepressivo, justamente por aquele bloqueio no 5-HT2A. E ela também tem um leve agonismo, leve estímulo num receptor chamado 5-HT1A, que é um receptor melhor para o tratamento de depressão. Porque quando você coloca a serotonina ali, você tem mais efeitos antidepressivos, ansiolíticos, melhora do humor e da ansiedade. Então a quetiapina também age um pouco nesse receptor, melhorando esses efeitos. Então olha que interessante, ajuda na depressão, ajuda no transtorno bipolar, na esquizofrenia, no tique, no Tourette, na insônia, ajuda na agressividade, agitação e insônia de pessoas com demências, com doença de Parkinson. Então é um remédio muito interessante. E pessoas que estão num estado confusional agudo gerado por uma doença, e aí chamado de delírio isso, a quetiapina também é um remédio muito interessante e muito seguro. A quetiapina, ela tem como efeitos colaterais principais a sedação e o ganho de peso. O ganho de peso pode levar a aumento de colesterol e também aumento de glicemia. Então tem que ter muita atenção, as dosagens contínuas de colesterol, de glicemia são importantes, especialmente em doses mais altas. Doses mais baixas isso não ocorre com tanta frequência. Quando eu digo doses baixas, são doses abaixo de 200 miligramas, tá bom? Só que ela também pode dar o que chamamos de efeitos extrapiramidais, acatisia, inquietação, cialorreia, que é aumento da salivação, diminuição da mímica facial, tremor, rigidez. Só que ela tende a dar menos, é um antipsicótico mais seguro nisso. Embora seja um efeito colateral possível, é um efeito colateral não tão provável. Ele causa muito menos do que a risperidona, por exemplo, ou até do que o próprio aripiprazol. Os principais problemas da quetiapina são os metabólicos mesmo. E aí é onde a gente tem que ter bastante atenção. Muitas vezes a quetiapina é usada, o efeito colateral de ganho de peso e de sedação é usado como algo positivo para aquele idoso, muitas vezes que precisa aumentar o apetite, ou então para aquela pessoa que está com uma insônia muito intensa, é um remédio que usa o efeito colateral para um possível benefício. Outro efeito colateral bem clássico, bem importante, é o aumento da prolactina. Importante não é, ele é clássico porque pode aumentar, qualquer antipsicótico pode aumentar a prolactina, mas a quetiapina tende a dar muito pouco isso, tá? Por isso que não é importante, ele é só clássico. Então, pode aumentar a prolactina, mas de modo geral o risco é mais baixo do que o Aldol, do que a risperidona, entre outros antipsicóticos. Tá bom? Esse é o uso da quetiapina. A quetiapina, como eu disse, é muito versátil, dependendo da dose tem uma ação diferente. Eu espero que você tenha entendido mais sobre esse remédio. Se você quiser saber ainda mais, me pergunta, manda no comentário, porque de repente eu posso fazer outros vídeos sobre a quetiapina. E se você gostou do meu canal, não esquece então de se inscrever no @Instituto Labinas e lá no Instagram em Dr. Guilherme Labinas também, tá bom? E também comenta, compartilha. Quando você compartilha, muita gente é ajudada com informação de qualidade, informação técnica e ao mesmo tempo muito prática. Toda segunda e quinta tem vídeo novo e eu espero você até o próximo vídeo. Um grande abraço.